Bebo não, bebo não. Graças a Deus, né, cara? Você também não tem Com idade pra certeza, isso, meu não. prefeito. É, não gosto disso não. Graças a Deus. É muito comportado ele. Muito bem, continue assim. Só tem que parar de dormir nas aulas. Pelo menos aqui a distância aqui, na remota, você não tá dormindo, não, eu espero. Tô não. Tá não? Então pronto. Nas presenciais não quero você mais dormir, não. Quero nem cabeça baixa. Eu disco nós. Foi muito bem. Então, gente, muito bom dia a todos. Todos estão entrando. Eu já esperava como é que eu posso dizer? Uma quantidade menor de alunos do que o normal. Bom dia, Mayara, né? Pensando que já o pessoal foi para a festa, né? Bom dia, Gabi. E talvez vocês não quisessem ou não estivessem, né, com energia suficiente para participar das aulas hoje, tá? Mas pelo que eu estou vendo, mais da metade da aula da turma já está chegando por aqui. Isso é bem interessante, mas eu acho que tem alguém que não é da turma que entrou agora. Acho que entrou no horário errado. Então, oitavo ano, essa semana é a nossa última semana de remoto. Eu espero que não tenha sido uma experiência muito ruim para vocês. Eu percebi, Jaime. A aula foi de 9 horas. Acho que eu mandei o link lá. Mas tá tranquilo mesmo. É, a gente, pessoal, na última semana, a gente viu um pouquinho de divisão, né? Divisão de polinômios. A gente viu que não é um conteúdo muito fácil, tá? Mas com muito exercício, a gente consegue desenrolar. Eu prometi a vocês que a nossa aula, eu ia gravar umas aulas no fim de semana. E o que é que acontece? No fim de semana, no sábado teve uma formação para os professores e eu acabei tendo que participar e terminou mais ou menos 1 hora da tarde e de lá eu tive que ir a Caicó e cheguei aqui à noite, cheguei muito cansado. Quando foi ontem, o cansaço bateu e eu tirei o dia para descansar para poder aguentar a semana, certo? Então por isso que não teve as gravações de aula, eu não coloquei lá. Mas durante a semana eu consigo gravar e disponibilizar para vocês lá, tá certo? Tudo. As, a aula, né, daquele dia que não ficou legal, não pegou meu áudio, e os exercícios, tá certo? Então, não se preocupe com isso. Tá bom, Marília, tá tudo tranquilo. Como eu disse, as nossas aulas estão sendo gravadas, então é mais de boas para vocês que têm problema com a internet ou até mesmo se travar alguma coisa, tá bom? Não se preocupem com isso. Outra coisa também, gente. A gente volta para o presencial dia 31. Então fiquem espertos que logo logo a gente vai fazer prova. Então, para quem deu uma relaxada e não estudou ou não fez as coisinhas direito, aproveite essa semana de recesso. Vão farrear também, mas façam as atividades. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo, tá bom? Podem falar comigo, não tem problema, beleza? Eu vou estar disponível para vocês. É, já aquela turma que fez tudo e quer ir curtir, curta. Mas antes da gente iniciar as aulas presenciais, por favor, também, né? Revejam algumas aulas, principalmente aquilo que você sente mais dificuldade. Fernando sente dificuldade em tudo, então reveja tudo. As aulas são de 30 minutos, é bem rapidinho. Você revê 2, 3 aulas por dia, que você acelerando aí vezes dois, dá menos de 15 minutos cada aula. Então, vai dar super tranquilo, certo? Para vocês reverem todas as aulas da gente. São só 12, então tá suave. Fora os exercícios, né? Aí os exercícios, eles são facultativos, mas eu não vou corrigir exercício dentro de sala de aula. Eu já vou gravar e disponibilizar para vocês por causa disso, para facilitar a nossa vida, tá bom? Na primeira aula que a gente tiver, eu já vou dar o visto nos cadernos de vocês
E esses vistos já vão valer os 10. Aí eu vou contar e já vou aplicar para a média. E aí a gente vai fazer mais uma avaliação, e essa avaliação presencial, ela vai compor e fechar a nossa nota do segundo bimestre. Vocês fizeram uma prova, inclusive, gente, tem até que confessar para vocês, aconteceu um acidente aqui em casa, né? Com umas provas, não foram com todas, graças a Deus. Mas meu filho, ele pegou um tubo de tinta da impressora e derramou em cima de umas provas. Por sorte, eram provas que eu já tinha corrigido. Então, alguns de vocês vão receber umas provas meladas de tinta. Me desculpem por isso, né? Foi negligência nossa. Normalmente o escritório aqui fica fechado e nesse dia ficou aberto. E Francisco, ele sujou tudo aqui. Ele sujou meu mousepad, ele sujou minha mochila, ele sujou a escrivaninha, ele sujou o chão que estava prastado aqui. Foi complicado. E ainda mijou a minha cadeira, né? A cadeira que eu sento. Isso foi muito divertido. Mas não vai alterar em nada as notas de vocês, tá certo? E se tiver prejudicada a correção de alguma atividade, eu dou 10 nessa atividade que tiver prejudicado. Mas as provas mais do finalzinho lá daquela semana, né? Elas estavam em outro lugar mais seguro, graças a Deus. Ele só me deu prejuízo mesmo das tintas e aqui do piso da casa que tá todo azul, vermelho, amarelo e preto, né? Virou um negócio bem bacana. Mas enfim, para essa semana a gente vai entrar em dois conteúdos que são bem legais, certo? Que a gente vai usar muito no nono ano e no ensino médio. Tudo a gente tá vendo aqui no oitavo vai ser muito usado principalmente no ensino médio. Mas a gente vai falar um pouquinho de produtos notáveis e de fatoração. Os produtos notáveis, eles vão tender a ser mais fáceis porque a gente já viu a parte de multiplicação de monômios. Então vai ficar muito tranquilo, né? E a gente vai entender esses conceitos mais importantes de álgebra, que são os produtos notáveis, e algumas técnicas de fatorações, certo? E a gente vai desenvolver, né, e esses tópicos, porque algumas habilidades matemáticas elas vão se desenvolver melhor quando a gente tiver com essas ideias bem definidas. Eu acho que foi só os seus. Se mais alguém travou, é só esperar aí que volta. Então vamos lá. Bom, gente, a gente vai começar com o primeiro. O que é produto notável? Produto, né? Ele vem da ideia lá daquela operação de multiplicação. É o resultado de uma multiplicação. E notável é porque é o seguinte: quando a gente chama de produto notável, é porque é um resultado de uma multiplicação que segue, tá? Produto notável é um resultado de uma multiplicação que segue um padrão, tá certo? É, então, todos os produtos notáveis que têm determinada característica, eles vão seguir sempre o mesmo padrão, tá bom? O primeiro que a gente vai estudar, e hoje a gente vai ver pelo menos três ou cinco, certo? É o quadrado da soma de dois termos. Então, vamos fazer conta para vocês entenderem que não é esse bicho de sete cabeças, tá bom? O quadrado da soma de dois termos, quadrado da soma, quadrado da soma de dois termos. O que que acontece? Eu tenho dois termos. Lembram que quando a gente estava vendo a parte de expressão algébrica, cada termo era separado por um sinal de operação, seja ele de mais ou de menos, certo? Então, o quadrado da soma quer dizer que a operação é uma adição. E uma adição de quantos termos? De dois.
Então, se eu pegar dois termos, eu chamar A e B, que eu não posso juntar porque não são semelhantes, eu tenho uma soma aqui, A mais B é uma soma de dois termos. E o produto notável é justamente do quadrado. O quadrado, ele se refere à potência. Então, o quadrado da soma de dois termos é justamente o quadrado da soma desses dois caras, tá bom? Então, não dá para eu fazer a soma de A com B. Por quê? Porque eles não são semelhantes. O fato deles não serem semelhantes faz com que eu não consiga fazer a redução deles, a redução de um só termo. Então, na hora de eu fazer a multiplicação, eu vou precisar usar a propriedade distributiva. Aí você pergunta, Fernando, multiplicação, onde é que tem multiplicação? Aí eu digo a você, olha aqui, ó, o quadrado. E a gente viu isso em potência. A potência, esse expoente indica quantas vezes a minha base vai se repetir na minha multiplicação. Como aqui eu tenho uma soma que é a base, veja que o parêntese ele está englobando toda a soma, então isso quer dizer que a minha base é A mais B, nem é só A, nem é B. Então, como ele está elevado ao quadrado, significa que isso é A mais B vezes A mais B. Fernando, o que é que isso quer dizer? Aqui a gente está tentando determinar uma forma genérica desse tipo de multiplicação acontecer. Aí você diz, Fernando, mas por que esse tipo de multiplicação? Por que a soma de dois caras? Por que o quadrado? Por que não o cubo? Por que não o expoente 4, o expoente 5? É muito comum a gente se deparar, por exemplo, com problemas de superfície, de áreas. E nesses problemas, às vezes a gente não sabe qual é a melhor medida possível. Que eu acho que eu dei até um exemplo para vocês. Se a gente fosse construir um curral, qual era a figura melhor? Se era um quadrado, se era um retângulo. E a gente percebeu que o melhor era um círculo. Eu mostrei a vocês que o melhor era um círculo, ia ter a maior área para os bichos fazerem, né? Então, que ia ter uma certa quantidade lá do perímetro. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu acho que quem discutiu mais comigo foi Diogo e Lucas a respeito dessa Me lembro, situação. Fernando. Pronto. Eu me lembro. Foi. Numa situação como essa, é, eu não sabia quais eram os lados da minha figura. Eu não sabia que era um polígono ou se era um polígono. Então, se eu quero definir que seja um polígono e não seja, por exemplo, uma circunferência, como lá foi o caso, então eu preciso trabalhar com valores diferentes, porque eu não sei se eles vão ser iguais. Se acabarem sendo necessários ser iguais, beleza. E se eu vou trabalhar com área, eu trabalho com quadrado. E para o ser humano, né, nós seres humanos, nós somos criaturas de três dimensões. É porque tá tendo um barulho aqui, eu tô achando que quebrou alguma coisa aqui em casa, mas só depois de terminar a aula que eu vou. Nós somos seres de três dimensões. E essas três dimensões nos impossibilita de visualizar como é que seria uma situação com quatro, com cinco dimensões. E o legal é que a gente consegue fazer um link das dimensões com potências. Então, quando eu quero falar de superfície, duas dimensões, comprimento e largura, eu uso área e aí eu uso a potência de expoente 2, que eu estou considerando dois sentidos. Quando eu quero usar volume, eu uso três dimensões, largura, comprimento e altura. E aí eu faço referência ao expoente 3, que é o cubo. Então, quando eu estou trabalhando produtos notáveis, e isso é legal, eu só trabalho com os produtos notáveis básicos de cubo e quadrado, que são coisas que têm aplicação no cotidiano do ser humano, que podem desenvolver ou nos ajudar futuramente. Então, a gente vai tentar entender como é que se padroniza situações dessas para depois a gente tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Mas entendam, não é no dia a dia comum. São em situações que podem acontecer.
E é obviamente que eu vou trazer essas situações para vocês. Mas, como eu disse a outra turma logo mais cedo, né? A gente só consegue fazer determinadas tarefas se tivermos as ferramentas certas. Eu não consigo serrar uma, uma árvore de 1 metro de diâmetro do tronco dela com uma faca de serra. Você pode até tentar, agora serrar você não consegue, não, certo? Ah, Fernando, eu consigo. Demora uns 1000 anos, mas eu consigo. Você nem vive o suficiente, certo? Não consegue. Então, se você não tiver as ferramentas necessárias para determinada tarefa, você não consegue desenrolar. Então, eu não consigo interpretar um problema do cotidiano utilizando produtos notáveis se eu não souber fazer ou realizar operações com produtos notáveis. Então, o que é que eu estou fazendo agora nesse momento? A gente agora está pegando e entendendo como é que funciona o produto notável para depois a gente aplicar o produto notável. Aí você diz, Fernando, e divisão de polinômio, onde é que eu vou aplicar? A gente vai aplicar sim. A gente vai aplicar sim. Só que o conteúdo aplicado, ele é mais complexo do que o conteúdo de conta. Aí, Fernando, por que que você não deu? Porque eu prefiro dar ao vivo. Fazer o conteúdo, dar o conteúdo ao vivo, do que remoto, certo? E eu espero que até lá o transporte, né, já esteja ok. Eu sei que alguns carros já estão rodando, que uma parte da frota já está ok. Eu espero que até terminar a festa todo mundo já teve ok. Mas eu sei que Pichoré, por exemplo, está sem carro. Mas vamos ver que se vai dar certo. Beleza. Mas como é que eu faço essa multiplicação? A gente já viu isso antes, né? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Cada termo do primeiro fator daqui, ele multiplica cada termo do segundo fator daqui. Ou seja, esse A, ele vai multiplicar tanto o A quanto o B. Eu vou aplicar essa propriedade distributiva. E eu vou fazer a mesma coisa com o B. Só que antes de eu ir para lá, eu vou começar a fazer a conta. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB, fazendo a relação de sinal dá mais AB. Já fiz a distribuição do A com todo mundo. Agora eu vou fazer o B. B vezes A, mais por mais, dá AB. E B vezes B, dá B ao quadrado. Quando eu olho aqui no centro, eu tenho dois termos semelhantes, então significa que eu posso reduzir. Então aqui vai ficar ao quadrado. AB mais AB dá 2AB mais B ao quadrado. Então, Fernando, só isso, produto notável? Só. E o que ele tem de importante? Esse produto aqui que eu trouxe para vocês, o A mais B elevado ao quadrado, ele é um produto genérico. Ele não tem coeficientes diferentes de um, né? Não tem denominadores, não tem raiz e tudo mais. Mas ele serve bem para ilustrar o que eu quero falar para vocês. Como assim? Lembrem-se que é a soma de dois termos. Então a gente tem um primeiro termo e um segundo termo. E quando eu vou olhar para o resultado, ele vai seguir e vai aparecer somente o primeiro e o segundo termo na conta. Isso que é interessante. O produto notável, ele segue sempre o mesmo padrão. E aí vai dar uma falsa ilusão de que a gente sabe muita matemática. Como assim, Fernando? Ó, se você olhar aqui, esse resultado aqui é justamente o primeiro termo elevado ao quadrado. E o último termo aqui, ó, é o segundo termo elevado ao quadrado. E no termo central, é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, quer dizer, esse cara, por ser genérico, ele vai seguir, aliás, todos vão seguir esse mesmo padrão. E vocês vão entender isso. Eu espero. Mas se a gente pegar outro exemplo, você diz, ah, Fernando, se eu pegar outro exemplo, 3x mais 1 ao quadrado.
para resolver, eu prefiro fazer multiplicando. Tudo bem, então vamos lá. Se tal quadrado é ele vezes ele. 3x mais um vezes 3x mais um. Beleza. Agora eu vou usar a distributiva. 3x vezes 3x. Número por número, letra por letra. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Fiz o primeiro, agora eu vou distribuir pelo segundo, para o segundo. 3 vezes um, mais por mais. 3 vezes um, 3. E o x não tem outro x lá, repete. Tudo tranquilo até aí, gente? Sim, Sim. Obrigado, Diego, por falar. Agora é eu vou nóis. agora eu vou distribuir o um, ó. Já distribuí o 3x, vou distribuir o um. Um vezes 3x, elemento neutro, né? Então vai dar 3x. Mais por mais. Um vezes um. Esses dois caras do meio são semelhantes, né? Que é a mesma parte literal. Então vai ficar 9x quadrado mais 3x mais 3x. 3 mais 3, 6. E o x só repete. Mais um. Aí você diz, Fernando, mas será que seguiu o mesmo padrão do outro? Vamos lá. O primeiro termo aqui é 3x e o segundo termo é 1. Eu disse aqui, ó, que o cara que chega aparece no início, que é o a ao quadrado, é o primeiro termo ao quadrado. Se eu pegar 3x e elevar ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é 9 e x elevado ao quadrado é x quadrado. Então aqui já está ok. Aqui já está ok. Primeiro termo, beleza. Quando a gente vem para o termo do meio, é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então vamos lá. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes 3, 6. Acompanha o x do mesmo jeito, ok. 6x vezes 1, 6x. Dá exatamente o termo central. E o último termo aqui do polinômio, do trinômio, aliás, do produto da soma, quadrado da soma aqui, que aparece para a gente, é o segundo termo elevado ao quadrado. Nosso segundo termo aqui é 1. 1 elevado ao quadrado, 1 também. Então, eu posso, obviamente, utilizar a propriedade distributiva e para alguns vai ser a melhor solução, porque ela nos dá mais segurança, mas para outros pode usar uma regra e seguir direto para o resultado. E aí, nas próximas aulas, a gente vai discutir essas regras. Tá, pessoal? Como falta poucos minutos aqui, eu não vou dar mais nenhum exemplo. Eu vou pegar o link da frequência e colocar para vocês. Eu vou parar a gravação aqui e vou colocar só o link da frequência para a gente eh, encerrar a aula. Mas antes disso, alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Diego. Será? Tipo, aí pode fazer o resultado direto? Pode. Aí esse resultado Pode? direto, a gente vai usar uma regra. Aí essa regra a gente vai começar a discutir na próxima aula, para sem ter que fazer Entendi. toda essa distributividade, tá certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Certo. Então, pessoal, eu vou parar a gravação, vou só colocar o link da frequência, que nenhuma das outras turmas eu consegui colocar o link de frequência, que terminou a aula e eu ainda estava falando, tá bom? Aí eu mando aqui para vocês. Deixa eu só parar a gravação aqui.